eu gostaria de tratar com os irmãos sobre aquilo que é um bom investimento. Amém? Os irmãos vão poder encontrar em 1 Coríntios 3, versículo 14, mas em primeiro lugar, vamos ficar aqui um pouquinho e pense sobre o que é um bom investimento. Nós estamos agora passando por esse tempo, onde nós encontramos, só recentemente, ok? Os bancos que estão falindo, ou a ponto de falir aqui nos Estados Unidos, e os governos estão ficando desesperados, tentando sustentar, para o pessoal não sair correndo para os bancos, arrancar o dinheiro lá de dentro. O que é que seria isso? E desmoronaria toda essa casa de cartas que foi levantada aí. Nós vemos o Silicon Valley Bank, como nós já mencionamos na semana passada, Signature Bank, agora o First Republic foi salvo por outros bancos que se uniram também, porque eles sabem o perigo que está presente. A gente vê isso afetando outros países também que estão preocupados. O Brasil estava preocupado, estava saindo na notícia, a Europa está preocupada. Agora a gente vê como há pouco tempo atrás criptomoedas, e continua isso, mas elas despencaram, perderam valor demais e estão realmente agora talvez deram uma subidinha pelo medo que há, porque o banco de tijolo e cimento está falindo também. Então vamos colocar agora novamente nas moedas virtuais. A gente vê a bolsa de valores caindo, a gente vê as correções do mercado. Meus irmãos, a incerteza na economia, o aumento de desemprego são tão grandes que podem desacelerar o mercado imobiliário de maneira drástica. Uma das matérias ou artigos que eu vi fala sobre a correção imobiliária, que pode chegar àquilo que seria algo sem igual depois da Segunda Guerra Mundial. A quantidade de brasileiros inadimplentes passou de 70 milhões de brasileiros, só em janeiro deste ano. Aqui a gente também tem o endividamento altíssimo nos Estados Unidos e em outras nações. A gente vê um projeto de lei lá, aqui nos Estados Unidos, para tentar, como tem feito durante muitos anos, tentar aumentar o teto de dívida dos Estados Unidos, que atingiu o seu limite de empréstimos de 31,4 trilhões em janeiro. O Departamento do Tesouro está iniciando medidas, então, para controlar ou para escapar da inadimplência. O plano de substituir, lá no Brasil também, o plano de substituir o teto de gastos lá no Brasil, já existe esse tratado no governo para ver uma maneira, e a gente sabe que o governo tenta manipular o dinheiro de um lado para o outro, puxar para cá, levar para o outro, para tentar, assim, fazer dar a impressão que existe alguma sustentabilidade, quando na verdade, meus irmãos, não há. Os governos estão endividados, estão no buraco. Lá na França, esses protestos, lixo espalhado pelas cidades, o pessoal colocando fogo nas coisas, o pessoal fazendo guerra contra a polícia, porque o governo está procurando aumentar por um ano o tempo da aposentadoria, porque eles sabem que não há dinheiro para pagar os aposentados em breve tempo também. Aqui está bancarrotas também, a aposentadoria nos Estados Unidos. Então a gente vê como é que o mundo está em problemas, mas isso é indicative, isso mostra algo que está no fundo de economias. Elas sobem e descem, os investimentos são feitos, mas os investimentos se perdem também. Uma boa administração, investimento adequado, eles não são uma garantia automática e garantida de retorno. A gente vê o que acontece com as nações, a gente vê o que acontece com empresas que estão falindo agora, que agora investigados pelo governo devido às suas faltas e os seus erros cometidos. A gente vê que isso acontece com empresas, a gente vê que isso acontece com famílias e com indivíduos também. Investimentos que foram feitos de maneira errada, trabalhar com o dinheiro, que parece dar uma aparência de algo bom, mas daqui a pouco falha conosco, a gente perde o dinheiro, a gente é prejudicado de uma maneira ou de outra. Essa é a realidade do mundo em que a gente está. Agora lá na Europa, o Credit Suisse,
que está sendo, tentando ser salvo também pelo governo e por outro banco que está procurando comprar também, porque está quase que indo à falência. Meus irmãos, a realidade dos investimentos frustrados está presente em todo lugar. Em tempos de uma economia próspera, quando a bolsa de valores está subindo, todo mundo é um excelente investidor, porque quase não tem jeito de perder dinheiro. Mas quando a coisa começa a girar e as dificuldades vêm, quase todo mundo começa a perder também. E as dificuldades surgem. E aí é que a gente vê como é importante sabermos investir de maneira adequada, de maneira sábia. Gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé, por favor, para então, assim, em reverência ao Senhor, ouvirmos a sua voz. 1 Coríntios 3, versículo 14, nos diz o seguinte: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Eu vou ler mais uma vez: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém. Aqui está uma palavra dirigida para a gente, tratando sobre investimento. E uma maneira muito sábia de dizer assim, bem simples, direta, nos ensinando algo que se aplica a toda a nossa vida. Você pode falar isso para a sua criança, já desde novinho. Você quer que uma coisa permaneça? Você quer receber a recompensa pelo que você constrói? Então não construa coisas que vão cair a hora toda. Você vai procurar construir algo que seja mais duradouro. Você vai procurar construir algo que tenha fundamento, que seja forte, possa resistir o temporal, os ventos, as dificuldades. Você não vai investir naquilo que vai embora como um sopro e desaparece assim. Quanto mais você investe naquilo que é permanente, que dura mais tempo, melhor era o seu investimento. É o que a palavra do Senhor fala aqui de maneira tão direta e simples. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a sua recompensa. Vai receber a recompensa. Um bom investimento, portanto, se a gente quer simplificar logo de cara, é pensar em algo que seja permanente, que dure mais tempo. Para mim, ainda mais, algo que seja eterno. Eu sabia que você ia pensar que eu ia falar isso, né? Então, investir na eternidade é mais duradouro ainda que tudo mais. O melhor dos investimentos é aquele que dura mais tempo. Você pode investir nas coisas daqui, mas você sabe que vai embora o seu dinheiro. Você investe no carro, ele não vai durar para sempre, ele vai desvalorizar logo. Você investe numa casa, vem, Deus que livre e guarde, mas vem um terremoto, ou então daqui a pouco vem algum dano, ou coisas semelhantes, você vai perder o seu investimento. E se o Senhor te agraciar com bênção, você vai poder passar para os seus descendentes também, eles vão ser abençoados com uma propriedade que foi valorizada, mas isso tudo vai passar. Os céus e a terra passarão. E o que vai ficar depois? Então nada do que a gente fica, nada do que a gente tem, de acordo com as escrituras, eles podem durar mais tempo em comparação com outras coisas. Há pouco tempo atrás eu estava assistindo um vídeo sobre Pompei, aquela cidade congelada no tempo. Veio o vulcão, estourou, cobriu toda a cidade, todo cidadão que estava lá dentro, as coisas estavam lá dentro, paradas, congeladas no tempo. Hoje eles vão cavando, eles vão vendo aquelas pinturas bonitas, eles vão vendo aquela cidade que estava em movimento até aquela hora quando foi destruída. Mas o Império Romano passou. Os impérios que vieram no passado também já não são. Inclusive, os Estados Unidos, se o Senhor não voltar antes, não vai durar para sempre. Já está nesse processo de ser substituído agora pela China, por incrível que pareça. Em muitas coisas estão preocupados, porque seja em investimento, seja em tecnologia e coisas semelhantes, os Estados Unidos estão sendo substituídos. Então, meus irmãos, os céus e a terra passarão. O que é a única coisa duradoura que a gente vê nas escrituras que vai durar para sempre? De acordo com a palavra, é o espiritual.
é aquilo que nós investimos num futuro eterno e não no que fica aqui. Eu já dei bastante aí da surpresa para os irmãos, então os irmãos já sabem o que é que eu vou estar falando. Não vou estar falando sobre investimento aqui na Bolsa de Valores, apesar que é aplicável, mas eu vou estar falando em algo bem mais precioso e valioso para nós. Está bem parecido também com o que a gente falou na escola dominical. Vocês vão perceber umas semelhanças aí. Não foi combinado com a Carla, foi Deus mesmo que conduziu nessa direção. Então tome para o seu coração, porque eu tenho certeza, porque o Senhor já me colocou no coração há bastante tempo, e também hoje nós vimos o Senhor confirmando a palavra. Então eu tenho certeza que Deus queria essa palavra para a gente hoje, neste domingo, para o Senhor nos falar ao coração aqui. De acordo com a Bíblia, qual é o segredo de um bom investimento, meus irmãos? Em primeiro lugar, é a gente focalizar em Deus, é dar o nosso melhor para Deus, porque Ele merece. A gente vai ver então a palavra do Senhor em Marcos 12, versículos 41 a 44, Marcos 12, versículos 41 a 44, e a palavra do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos, um comentário a respeito de algo que ele havia observado ali no templo, e algo que se aplica para a gente também. A gente pode ouvir o Senhor falando para a gente aqui, comentando conosco, aquilo que ele tinha observado uma viúva fazer lá no passado, se estende aquela sua voz hoje para a gente aqui. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A Bíblia, pelo menos na versão NIV, diz que o que ela colocou ali no gasofilácio valia a fração de 1 centavo de dólar. Era uma mixaria, meus irmãos. Eu acho que a maioria do pessoal ali que estava olhando, eles, e é a razão por que Jesus falou, desprezaram aquela viúva pela insignificância da sua quantidade. Por que ela está tomando o espaço ali? Ela está atrapalhando, isso não vai fazer diferença nenhuma. Essa mixaria que ela está colocando no gasofilácio, como é que isso não vai nem conseguir comprar um pozinho para ajudar na reforma de algum buraco no templo? Isso não vai fazer nada para o bem-estar da comunidade, isso não vai fazer nada para o bem-estar de outros. Era melhor que ela ficasse com esse dinheiro do que estar aí sujando o gasofilácio com essas 2 moedinhas insignificantes. Mas Jesus vê, e ele vê o que aquela mulher faz, não somente observando atentamente, mas vê com a admiração que ela faz, e ele compartilha com os seus discípulos o que ele percebeu ali. E é o que para a gente, talvez muita coisa passa desapercebido, né? A gente usa o dinheiro direto, a gente está usando algo que diz ali na moeda: in God we trust, nós confiamos em Deus, porque na verdade o uso do nosso dinheiro é uma confiança que Deus está suprindo a nossa necessidade. Eu não sei como uma sociedade como a que a gente vive hoje ainda deixam que o nome de Deus esteja ali tão evidente na sociedade, porque se eles pudessem, eu acho que eles arrancariam o nome de Deus de tudo que era espaço no campo social. Mas aqui está a palavra do Senhor falando para nós confiarmos no Senhor, e aquela viúva estava dando uma demonstração de confiança em Deus, mas não somente de confiança em Deus, mas de que ela estava pronta, disposta, desejosa de dar o seu melhor para que Deus fosse honrado nela, no que ela tinha. E Deus é honrado não na quantidade, mas Deus é honrado no valor do que nós damos. Deus é honrado na qualidade do que nós damos. Por pequenino que seja, insignificante que seja aos olhos do mundo, Deus aprecia aquilo que é dado para Ele. Deus não está interessado em
sermos mesquinhos com Ele. O que a palavra do Senhor aqui mostra que, na verdade, a disposição daquela viúva pobre, aquela prontidão em se chegar diante do altar, aquela prontidão de chegar na presença do Senhor e oferecer tudo o que ela tinha, que para o mundo era nada, era um gesto belíssimo, aceitado pelo Senhor ali. Que lição tremenda é, porque fala que nós precisamos, meus irmãos, dar o nosso melhor para o Senhor. Eu sei que para o mundo é frustrante e quase que vergonhoso a gente tratar sobre dinheiro, tratando com as coisas de Deus, porque Deus é amor, Ele é todo poderoso, Ele é grande, Ele é soberano. Mas por que na palavra do Senhor, Deus continuamente está chamando o seu povo a oferecer a Ele gestos, demonstrações de gratidão, de adoração, de louvor, de honra, de glória, que é dado a Ele, não somente de lábios, mas também de gesto, de atitude, de prontidão, disposição, em oferecer a Ele do que nós temos, do que nós somos, do que nós fazemos, das nossas habilidades, de tudo que nós podemos, com o qual nós podemos honrar o nome do Senhor ali. O mundo não tem tempo nem espaço para Deus. Eles preocupam-se demais, está acumulando coisas, aquisições, e está se endividando ainda mais, como os próprios governos fazem, né? Qual o governo que vai ser eleito dizendo: nós vamos conter as despesas, nós vamos então pagar as nossas dívidas e vamos colocar a nação de volta numa posição de confiança aos olhos do restante do mundo? Eles não fazem isso porque sabem que vão perder, porque todo mundo só quer receber, endivida, deixa que os outros se preocupem com a dívida depois. Mas o Senhor, Ele fala conosco que agora, quando nós damos para Deus o nosso melhor, nós estamos na verdade fazendo um investimento em algo que não é ilusório, não é passageiro. Nós estamos na nossa adoração dizendo para Deus: Senhor, aqui estou, eu estou te honrando com a minha vida, que na verdade é uma inversão de valores, meus irmãos. Quando o Senhor, Ele olha para a viúva e a ver oferecendo do que ela tem, Ele está olhando um sacrifício, uma oferta, uma entrega. Ela está na verdade dizendo: as preocupações do mundo não são nada para mim em comparação com quem Deus é. E na verdade, o dar a Deus é o desprender o nosso coração das cadeias desse mundo, das correntes deste mundo, do nosso apego a este mundo. Quando eu dou, eu estou sendo forçado a liberar o meu coração. Para um filho, qualquer pai, eu creio que os que já criaram seus filhos sabem que é uma necessidade. Você não pode deixar o seu filho chegar e dizer: é meu, é meu, é meu, e ficar segurando aquela coisa. Se ele fala isso, você diz: não, você vai dar para o seu amiguinho, ele vai brincar com o seu brinquedo. Porque quando você faz isso, você força a criança a se desprender, a ela entender que ela não está sozinha no mundo, que ela tem que partilhar, ela tem que compartilhar, ela tem que brincar junto com outras crianças, ela tem que ser parte de uma comunidade maior. É um ensinamento. E o que você acha que Deus faz conosco? Ele não precisa das coisas que nós temos, Ele não precisa da nossa habilidade, Ele não precisa dos nossos talentos, mas Ele quer usar os nossos talentos, a nossa habilidade, o que nós temos para a sua honra e glória, porque Ele está pegando um monte de meninos mal criados e está dizendo: deixa a malcriação, abre a mão, abre o coração, se entregue nas minhas mãos e confie em mim em primeiro lugar, porque eu vou prover, eu vou tomar conta, eu vou ajudar. Ele observava a multidão, mas ele faz uma afirmação, admirando e levando os seus a entenderem o valor daquele gesto daquela mulher, porque ela deu tudo o que possuía. E meus irmãos, se há algo que nós podemos fazer é dar tudo o que nós temos para o Senhor. Agora olhe na sua vida. Você está apegado, tem coisas na sua vida que não são de Deus, que você segura e você acha que você tem algum controle pessoal, que você pode, você tem. Meus irmãos, até os nossos filhos nós temos que chegar a um ponto onde nós dizemos: Senhor, eles não são meus, eles são teus, eu vou confiar nas suas mãos, porque está além do meu controle. Eu lembro uma experiência que eu tinha asmas seríssimas quando eu era criança,
E uma coisa que ficou marcada no meu coração foi os meus pais chegarem na igreja tarde da noite e me levarem ali nos braços e me oferecerem ao Senhor e dizer: Senhor, está nas tuas mãos, a gente não pode fazer mais nada. Uma criança pequenininha com asma, a ponto de morrer, sendo oferecido nos braços do Senhor. E meus irmãos, aquela entrega, eu creio que é a razão porque hoje eu sou curado. Mas quem sabe o Senhor seria a sua preferência ter me levado para estar com Ele, mas eles haviam entregue já para Deus aquele que era um dos melhores tesouros, maiores tesouros que eles tinham. Agora você faz isso com o que você tem? Tenha coragem de entregar o seu filho, tenha coragem de entregar a casa que você acabou de comprar, você tenha coragem de entregar o carrinho bonitinho, já enceradozinho que está lá na sua garagem, você tem coragem de entregar a sua conta de banco, você tem coragem de entregar o seu melhor para Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti, e eu Te adoro com quem sou, o que tenho, a minha vida são Teus. É ir além do segurar o que a gente tem, para a glória dEle, meus irmãos, e isso é parte da adoração. Como está a nossa dívida com o Senhor? E Ele está nos chamando hoje aqui a entender que é necessário, num bom investimento, nós temos que, em primeiro lugar, investir naquele que é soberano sobre todos, o nosso Deus e Pai. Afinal de contas, é dele que vem tudo o que há de melhor que nós temos. 1 Coríntios 3, versículo 8, nos fala: o que planta, 1 Coríntios 3, 8, o que planta e o que rega são um só, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Meus irmãos, Deus está olhando para ver qual é o nosso trabalho, e glória a Deus por isso, porque Ele vai honrar e recompensar cada um de acordo com o que fez. O filho, o pai, a mãe, o tio, a tia, ninguém está pegando carona na santidade do outro, não. Nós vamos então ter que fazer uma entrega pessoal, uma oferta pessoal. É a viúvazinha pobre chegando, trazendo as suas 2 moedinhas, ela diz: Senhor, eu sei que não é nada, seja o dinheiro, ou seja a vida, os talentos, o que você pode fazer, o que você sabe fazer. Você pode chegar diante do Senhor e dizer: Senhor amado, eu posso não ter muita coisa em dinheiro, mas eu dou a Ti. Senhor, eu posso não ter muitos talentos, mas o que eu tenho eu dou para Ti. Senhor, eu posso não ser muito inteligente, mas a minha inteligência eu dou para Ti. Senhor, eu posso não saber falar muito bem, mas o que eu sei falar, eu vou falar para Ti. Você entende o que está acontecendo? Você vai ser julgado e recompensado pelo Senhor de acordo com o seu próprio trabalho. Não é comparado com os outros, é o que você tem feito para Ele, que vai ser então a recompensa. Então está aqui, Deus sendo o alvo desse nosso investimento, algo que vai trazer muito maior, algo muito maior no futuro para nós. O mundo insiste em dizer meu, e Deus quer então aqui nos fazer entender o que Cristo fez por nós, onde Ele veio, e em primeiro lugar a palavra fala que Ele se despiu, Ele se desfez, Ele abriu mão da sua glória eterna. Ele se despiu dessa glória, e Ele veio habitar entre nós, o homem humilhado, um homem sofredor. Ele veio dar a sua vida por nós. Então você vê o exemplo que Ele nos deu, de entrega, de oferta, de sacrifício, ao que nós precisamos imitar em nossa vida também, dedicando a Ele, porque em primeiro lugar Ele estava fazendo para Deus, por nós, e o que nós formos fazer, fazemos para Deus, através das oportunidades que nos oferece para servir e glorificar o seu bom e eterno nome. Um bom investimento focaliza em Deus, mas também no futuro, não é no imediato. A nossa atenção não está no agora, porque o agora passa rapidamente, é um piscar de olhos, as circunstâncias mudam. A pessoa vai dormir, o mercado está ali andando, beleza, está ótimo, excelente, daqui a pouco quando acorda, está lá embaixo, e você, o que aconteceu? Estava indo tudo tão bem. É investir no futuro. Marcos 8, versículos 34 a 35 nos dizem o seguinte: então Ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Você vê aqui, amém, negue-se a si mesmo, perder a sua vida, e então a salvará. Quando nós fazemos a entrega agora, nós a recuperamos depois. Você quiser fazer um investimento, quiser ganhar muito dinheiro, pega ali vamos dizer, pega 200 cruzeiros, eu usei cruzeiros intencionalmente, pega 200 cruzeiros, segura ali por algumas décadas, vê quando é que ele vai valer daqui a alguns anos. Nada. Você segura o dinheiro, vamos dizer até dólar, segura aquele dólar ali, e vê quanto é que ele vai valer daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. O que era um salário aqui do passado? Meus irmãos, o dinheiro que a gente segura, ele perde valor. Para ganhar, para ele valorizar, para ele render, para ele produzir, você precisa abrir mão dele. Não tem como você ficar rico sendo um tio Patinhas ali, nadando no dinheiro, achando que ele vai ter valor para sempre, não, porque todo dinheiro desvaloriza. Existe uma coisa chamada inflação, que arranca o valor do que a gente tem e leva embora. Se ficar estacionado lá na continha sem render nada, vai embora, você vai perdendo, desaparece. Você quer, tem que haver um investimento, você tem que abrir mão dele. A gente geralmente procura algumas coisas que valem mais, talvez um terreno, talvez uma casa, alguma coisa assim que vá se prolongar, talvez vai conseguir até valorizar-se ao longo do tempo, talvez é um apartamento que você encontrou no centro da cidade, uma cidade que está crescendo muito, você pensa nesses termos. Agora, qual é o melhor apartamento que nós temos? Se a gente pensa, olha, lá em algumas cidades do litoral, eles já estão falando, né, que com global warming, eles vão ser tomadas pelas águas. Então o pessoal já começa a pensar, será que vale a pena investir nas cidades do litoral? E alguns lugares já têm perdido valor, devido aos danos causados pela natureza. A praia que está tomando, então, derrubando construções e coisas semelhantes. Você quer construir algo que vai valorizar, garantido? Compra um apartamento nos céus, lá não desvaloriza. Você constrói lá, e Jesus mesmo falou, olha, faça um tesouro, guarde um tesouro nos céus, onde ladrão não chega, onde não tem nada para roubar, nada para destruir, nada para desfazer desse tesouro que você tem lá dentro, porque a inflação não chega nos céus, é impossível, não tem como chegar lá. Então o melhor lugar de construir é lá na glória, esse é o nosso futuro maior. Se você precisa, invista num apartamento em algum lugar, porque é bom também fazermos investimentos locais, mas não deixe de investir no futuro, o futuro eterno, porque esse é garantido, e nós não podemos viver a nossa vida, meus irmãos, eu estou falando inclusive para crentes, porque às vezes os próprios crentes são talvez os piores em lembrar do futuro, porque fazem investimentos aqui e dizem, eu já aceitei Jesus, glória a Deus, agora eu estou tudo bem. Aí acaba que esquecem e vivem uma vida igualzinho ao que o mundo vive. Como é que pode um crente viver igual ao mundo? Nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos passageiros nesse mundo, nós estamos de passagem neste lugar, nós não somos aqui, we don't belong here, that is what the word tells us. Nós não somos desse mundo, so open your eyes. Olhe muito bem a situação onde você se encontra e pense, você está vivendo como aquele que está investido no futuro e não somente aqui. Eu garanto a você, você pode ver não somente nos Estados Unidos, no Brasil, em tantos outros lugares, quantos cristãos são tomados por uma passividade espiritual, comodismo espiritual, e vivem assim, o momento, somente o momento. E Deus é um second thought, é um pensamento assim, passageiro em suas mentes, talvez uma vez ou outra, estão lembrando que Deus precisa da nossa atenção também. 1 Coríntios 3, versículos 12 a 13, nos dizem o seguinte:
Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, ou então madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia do julgamento trará esta obra à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. E olha, que a Bíblia não está falando aqui que as suas obras são, você está comprando ouro, você está garantido. Não, ele está dizendo que as nossas obras, se nós vivemos pelo mundo, a Bíblia fala que nós estamos construindo com palha. A nossa vida está sendo investida no insignificante. Se nós investimos na glória, no eterno, naquilo que não é passageiro, aquilo que é permanente na verdade, então nós estamos construindo com ouro e pedras preciosas, aquilo que vai durar para sempre. Então, as nossas obras serão provadas, a obra de cada um será provada. E eu quero perguntar a você, você tem caído na onda do mundo? Você tem se esquecido de priorizar Deus? Você tem investido no Senhor? Ou tem jogado todas as suas forças, o seu interesse, o seu dinheiro, a sua causa, neste mundo que passa? Se você tem feito, você está usando palha para construir a sua vida. A verdadeira segurança é investir no espiritual. Cristo investiu o máximo na cruz, em algo que para o mundo é considerado absurdo, para a economia deste mundo é considerado ridículo. Cristo foi louco aos olhos deste mundo. A verdade é que nós temos que imitar justamente este Cristo, para que o mundo pense que nós somos loucos, quando na verdade nós somos os mais sábios de todos. Um bom investimento é saber que você tem que fechar os livros no final do mês, você tem que ser aprovado, as contas têm que bater. Tiago 1, versículos 9 a 12, nos dizem o seguinte: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em alta e elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Deixa eu estar falando aqui, olha, o pobre pode ficar rico, mas o rico pode ficar pobre também. Mas se for o caso, tanto o rico como o pobre, eles têm que ser fiéis ao Senhor, honrar o nome do Senhor, estarem ali fortes e plantados no nome do Senhor, porque a vida é passageira, mas vai chegar o momento quando nós poderemos ou não receber a nossa coroa da vida, a recompensa pelos nossos esforços aqui, porque os que o amaram, os que perseveraram em amá-lo, é que vão receber essa coroa, não é qualquer um. Para ser aprovado, meus irmãos, nós temos que perseverar nessa iniciativa, não viver como a sociedade, tantos lugares aí pregam talvez o evangelho da prosperidade, porque ser um servo de Deus é ter muito dinheiro no bolso. Isso é mentira de Satanás, isso é engano de Satanás, isso é ridículo, isso é mundanismo dentro da igreja. Ser servo do Senhor é perseverar na riqueza ou na pobreza, perseverar na saúde ou na doença, é perseverar na luta ou na paz, é perseverar em toda e qualquer circunstância, para um dia recebermos o nosso verdadeiro tesouro, a coroa da vida. Nós estamos correndo para ser aprovados no final de tudo. Não é simplesmente para ter as coisas que esse mundo quer oferecer. O texto que nós lemos logo no início diz o seguinte, em 1 Coríntios 3, versículo 14: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a sua recompensa. Tem muitas maneiras de construir,
Você pode construir na areia, na praia, o castelo vai cair. Você pode construir um prédio com material errado, não é? Há um tempo atrás, lá no Brasil, eles construíram com terra ruim, de má qualidade, o prédio todo desmoronou. Você pode construir usando os elementos errados, no terreno errado, a qualidade errada, não significa nada. A questão é, vai passar pelo teste? Vai perseverar? Vai continuar? Faça o investimento certo, um bom investimento, meus irmãos. Invista no Senhor, o nosso Deus, invista no futuro, invista em ser aprovado no final de tudo, e não chegar o crente que vai chegar envergonhado diante do Senhor e dizer: eu não tenho nada para te oferecer, eu vivi para mim mesmo, eu não me importei em trabalhar por ti, eu não me importei em levar o reino adiante, eu não me importei em mostrar o brilho de Cristo em minha vida. Um bom investimento é colocar lá no futuro os nossos esforços para que sejamos recebidos e honrados pelo Senhor, pelo que nós fizemos aqui, nesta vida. Qualquer economista sabe que é melhor investir no que é mais duradouro. Nós sabemos que Cristo, que o Senhor, o nosso Pai, é o nosso melhor investimento. Quando temos investido, nós estamos fazendo uma decisão, no agora ou no amanhã, um investimento neste mundo, um investimento no nosso Deus. A pergunta que eu faço para você hoje, não eu, mas que Deus faz para você: que tipo de investimento você tem feito? Neste mundo ou em Deus? No agora ou no amanhã? Nesta vida ou na vida futura? Faça um exame. Vamos juntos, eu e você. Vamos fazer os consertos necessários para que não sejamos encontrados desonestos com o Senhor.